Hoje pela manhã nós tivemos uma Santa Ceia aqui, não é? E agora à noite eu tive que dar uma corrida lá na nossa sede. Estava lá, nosso culto lá começa às 18 horas. E estava lá hoje, ministrei a palavra de Deus. Saí às pressas para chegar aqui em tempo. Graças a Deus deu tudo certo, pastor Leverson. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Efésios, no capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4. Vamos fazer a leitura, proceder à leitura de um texto bíblico nesta noite. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 25 em diante. Queridos, esse texto, eu estou em Gálatas, vou avançar mais um pouquinho aqui, Efésios 4, 25. Esse texto nos diz assim: por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes, trabalhe, fazendo com suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar aos que tiver necessidade. Que nenhuma comunicação corrupta proceda de vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e tumulto, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós, e sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Amém? Glória a Deus. Pode sentar glorificando o nome de Jesus. Meus irmãos queridos, nesta noite, o Senhor colocou no meu coração uma palavra para compartilhar com a igreja. Eu estava analisando essa semana, vendo reportagens essa semana. Quantas reportagens? CBN, telejornais, sites. E eu me deparei de forma muito recorrente com uma situação que está acontecendo no nosso país, que é a violência contra a mulher. Pastor Marcelo, Valéria, parabéns pelo seu aniversário, muitos anos de vida, que Jesus te abençoe. A violência contra a mulher nesses últimos dias parece que tem aumentado, e tem aumentado muito. O presidente Michel Temer, agora, não sei se foi no final de 2016, 2017, inclusive sancionou algumas leis que aperta mais o cerco contra essa violência desenfreada que está acontecendo com meninas e mulheres. Quantos feminicídios, quantos crimes bárbaros contra a mulher. Tem sido assustador esse crescimento. E o que me surpreende mais, irmãos, o que me surpreende ainda mais, não é apenas o fato de a gente estar vendo essas notícias de crimes, de barbáries contra mulheres, mas o que nos deixa assim estupefatos é o fato de saber que em muitos casos trata-se de pessoas cristãs. Em muitos casos são maridos crentes,
que espanca, que maltrata, que mata. Em muitos casos são ex-namorados, são ex-maridos. O relacionamento não deu certo por qualquer que tenha sido a razão. E o ex começa a perseguir. Nós temos aqui alguns advogados do ramo criminal e tem presenciado isso assim de forma muito vívida, porque acompanham processos e tem visto como tem sido. Isso me chamou a atenção e eu falei, mas meu Deus, como pode uma pessoa que conhece a palavra de Deus, uma pessoa que foi criada na igreja, uma pessoa que um dia carregou essa Bíblia por muito tempo, leu, meditou, já leu a Bíblia toda, chega ao absurdo de cometer alguma atrocidade como essas. E aí, pensando nisso, nessa questão de violência doméstica, pensando nessa questão da maneira como as coisas estão acontecendo, eu resolvi trazer uma palavra hoje para a família. Para a família. A Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo, no capítulo 4 do livro de Efésios, ele vai estar nos ensinando acerca da importância de se viver, ou acerca do viver diferenciado do cristão. O cristão, a partir do momento que ele decide-se por Jesus, a sua maneira de viver tem que ser diferente. A sua maneira de viver tem que mudar. A Bíblia diz que uma mesma fonte não pode jorrar água amarga e doce. A Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. A Bíblia diz que nós somos luz. E nós temos que resplandecer como astros neste mundo. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. A Bíblia diz que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Por isso, a importância de vivermos em novidade de vida, porque tudo se fez novo em nós. Então, Paulo vai estar falando no capítulo 4 do livro de Efésios sobre esse viver diferenciado do cristão. O cristão, a partir do momento que ele assume um compromisso diante de Deus, o homem, a partir do momento que ele assume um compromisso diante de Deus, ele tem que mudar a sua maneira de viver. E em muitos lares, e aí eu falo lares de cristãos, o viver diário não é um viver que parece ser um viver de cristão que tem que andar em novidade de vida. O comportamento do cristão tem que ser diferente, precisa ser diferente. E Paulo, então, escrevendo aqui, nesse texto em que lemos, a partir do 25, ele vai mostrar aqui alguns contrastes que existem
entre você antes de Cristo e você depois de Cristo. Porque você antes de Cristo era uma pessoa, e Deus nem leva em conta esse tempo, que é o tempo da sua ignorância. Ali você praticava o erro, ali você fazia o mal, ali você não temia a Deus. Agora não. Depois de Cristo é diferente. Então vai existir uma diferença, vai existir um contraste entre o velho homem e o novo homem. O velho homem é você antes de Cristo. O novo homem é você depois de Cristo. E aí, eu queria compartilhar com os irmãos acerca disso que Paulo vai falar para a gente aqui em Efésios capítulo 4, do 25 em diante. Existe aqui ao menos 7 contrastes apontados por Paulo entre o velho e o novo homem. O primeiro contraste que Paulo vai mostrar aqui é que o velho homem, ele mentia. O novo homem, ele não pode mentir. O versículo 25 nos diz assim: por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Por que é que nós estamos tendo às vezes problemas dentro do lar? Porque os cônjuges estão mentindo um para o outro, não estão sendo verdadeiros um com o outro. O dia que eles vieram ao altar, diante de Deus e de muitas testemunhas, ou o dia em que eles foram unidos pelos laços do matrimônio, lá perante o juiz de paz no cartório, eles fizeram um ao outro um voto de fidelidade. Prometo ser-lhe fiel em tudo. Mas muitos cônjuges, maridos e mulheres, maridos e esposas, esposos e esposas, parecem ter se esquecido dessa promessa que um dia fizeram um ao outro. E já não há mais a observância desse voto de fidelidade que foi feito. E aí vivem juntos, dormem na mesma cama, sentam à mesa juntos para se alimentar, mas estão em dívida um com o outro, porque estão descumprindo com os votos que um dia fizeram um ao outro, e estão mentindo. Quantas pessoas dentro da casa, ou quantas pessoas dentro do lar, ou quantas pessoas dentro da família estão traindo seus cônjuges? Estão traindo seus filhos? Estão traindo a sua igreja? Estão traindo o seu Deus que te salvou. E aí, quando conversado sobre o assunto, negam, mentem, não falam a verdade. A esposa está desconfiada. Eu acho que esse homem está tendo algum relacionamento extraconjugal, porque o comportamento dele mudou. A forma como me tratava mudou. As atitudes dele dentro de casa ou dela mudaram. Antes, a gente tinha um só pensamento, um só parecer, éramos unidos em tudo, mas agora
As coisas mudaram. Primeira atitude dele é que ele botou uma senha no celular. E agora eu não tenho mais acesso ao seu celular, ao conteúdo do seu WhatsApp. Eu não tenho mais acesso ao conteúdo do seu Facebook. Lá no Facebook ele cortou a amizade comigo. Não deixa mais eu acessar. Olha, marido e mulher. O dia que o seu cônjuge bloquear a senha e não deixar você ter acesso, tem coisa. É o primeiro sinal de que a confiança acabou. Essa hipótese ela só vai existir quando passar a inexistir confiança de um no outro. Se eu não confio na minha esposa ao ponto de deixar o celular aqui, destravado, para ela acessar, vasculhar, ver o que quiser, se eu não tiver essa condição, alguma coisa está errada. Eu perdi a confiança nela. Ou eu estou ocultando algo que não deveria ocultar. Quando eu esconder dos meus filhos o meu celular, tem sinal de que não há confiança dentro da família. Não existe uma relação de confiança recíproca entre os integrantes da família. Eu sou a favor de que cada casal dessa igreja, cada família dessa igreja, tem que ser um livro aberto dentro de casa. Vocês não têm noção de o que tem de casais separando-se e a causa é um celular que foi bloqueado, que foi colocado uma senha. A gente atende pessoas e a gente lida todos os dias com as mesmas situações. A infidelidade conjugal, virtual, passou a ser a causa, uma das maiores causas de separação ou de separações de casais nessa era moderna. Infidelidade virtual. Às vezes não tem nem o contato físico, mas tem a infidelidade virtual. Estão vivendo uma máscara, estão vivendo uma vida de mentira, uma vida falsa, onde o estereótipo é uma coisa, onde a aparência é uma coisa, mas lá dentro é uma vida de mentira, é uma vida de engano, é uma farsa. Por conta disso, começam as discussões. Por conta disso, acaba-se o diálogo. Não há mais comunicação no lar. Não há mais conversa saudável, salutar, não existe mais. E a Bíblia diz, em Colossenses, capítulo 3. A Bíblia vai falar para os homens: vós, maridos, tratai as vossas esposas cordialmente. Tratai as vossas esposas sem aspereza de palavras. O que mais temos visto hoje é que por conta de uma mentirinha começa uma discussão, começa uma brutalidade sem fim, começa uma ignorância interminável.
E a Bíblia diz: tratai as vossas mulheres sem aspereza de palavras. Você não pode ser grosso, você não pode ser ignorante, você não pode ser bruto, você não pode ser um animal. A sua esposa foi lhe dada como mulher para ser amada, para ser cuidada, para ser acariciada, para ser tratada com carinho. O seu filho foi lhe dado como herança da parte do Senhor. E o seu filho é uma bênção na sua vida, o seu filho é uma bênção na sua casa, o seu filho é um presente de Deus, que Deus preparou para você. E você deve tratá-lo com urbanidade. Você tem que amá-lo, você tem que zelar dele, cuidar bem dele. Você tem que ter um tempo de qualidade com ele. Quantos pais não têm tempo para os seus filhos? Quantos pais não lembram nem mais a data em que passeou com seu filho no shopping, fez uma viagem com seu filho, levou seu filho no zoológico? Seu filho cresceu, você não acompanhou o crescimento dele, você não fez parte da vida do seu filho. Estamos errando, estamos falhando, precisamos melhorar. Precisamos melhorar. Às vezes, por uma gota d'água, a casa cai. Porque aquilo que era um probleminha desse tamanhozinho, se torna numa montanha, em algo como uma montanha. O que derruba o homem são as pequenas coisas, não são as grandes. O que te derruba é uma pequena pedra, não é uma montanha. As coisas começam de forma muito pequena, mas ela se avoluma, ela cresce, você perde o controle. Daqui a pouco não tem mais convivência com os da sua casa. Daqui a pouco você quer ir embora, você arruma mala, você deixa a sua família. E há pessoas que creem que juntar a mala, fazer a mala e ir embora é a melhor solução. Aí é que vai começar os problemas. Nós precisamos entender que nós não podemos continuar vivendo em Cristo e praticando as obras do velho homem. O nosso viver, ele tem que mudar. O nosso proceder, a nossa maneira de viver tem que ser diferente. Pelo que deixai a mentira, falai cada um a verdade com o seu próximo. Quando paramos de mentir, só tem uma outra alternativa: a gente vai falar a verdade. Contra a verdade, irmãos, não tem argumento nenhum. Quando deixamos a mentira, temos que substituí-la pela verdade. Não há nada de mentirinha, não existe esse negócio. O servo de Deus segue a verdade, fala a verdade, vive a verdade, vai para o céu por conta da verdade. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Aquele que mente se torna filho do diabo, biblicamente falando. Então nós temos que mudar o nosso viver, o nosso proceder. A mentira nos relacionamentos tem que ser deixada, porque nós somos membros uns dos outros. Nós somos uma família.
Desde a época do Antigo Testamento, já existia esse princípio. Lá no Antigo Testamento, nos relacionamentos não podia ter mentira. Zacarias capítulo 8, versículo 16. Estas são as coisas que deveis fazer. 2 pontos. Falai a verdade cada qual com seu próximo. Lá no Velho Testamento já tinha esse princípio, essa ordenança. É ordem, falar, imperativo. Zacarias 8,16, essas coisas deveis fazer. Falai a verdade cada qual com seu próximo, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Então a necessidade de se falar a verdade, deixar a mentira e falar a verdade, ela é urgente. No relacionamento entre os cristãos, a verdade deve prevalecer, pois a mentira corrói, destrói os relacionamentos, instaura o clima de desconfiança. É o tal clima de desconfiança. A partir do momento que você começa a viver essa vida de mentira, e ela é notada pelos que estão à sua volta, aqueles que estão à sua volta, eles vão desconfiar, não vão mais confiar em você. Agora imagine isso dentro de casa, imagine isso na mesma família. Ninguém confia em você, porque você mente, porque você não fala a verdade. Você é um desacreditado. Ninguém confia em você. Vai ter problema, a casa vai cair. A palavra mentira vem do grego pseudos, que significa falsidade. A pessoa que mente é uma pessoa falsa. Não pense o marido, não pense a mulher, que se ele mentir ao seu cônjuge, ele vai ser visto como uma pessoa verdadeira, ele vai ser visto como uma pessoa falsa, como uma pessoa que usa de engano. E na casa do Senhor, diz a Bíblia, quem usa de engano não permanece na minha casa. Então nós temos que ter esse cuidado. O cristão ele tem que rejeitar toda forma de falsidade, toda forma de mentira. Nosso dever é falar a verdade. Por isso Paulo diz, 4,25 de Efésios, pelo que deixai a mentira e falai cada um a verdade. Filho não pode mentir para pai, não pode mentir para amigo, não pode mentir para ninguém. Mas dentro da família isso é mais sério, dentro de casa isso é mais sério ainda. Na sequência, Paulo vai dizer, tem um outro contraste aqui entre os dois homens, o velho e o novo. Paulo vai dizer no versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A Bíblia está nos dando a entender que vai ter momentos que a gente vai perder a paciência. Nós não somos perfeitos, perfeito há um só, Cristo. Nós somos homens, temos a natureza humana. A gente, em algum momento, vai perder a paciência. A gente vai até ficar irado. Mas o velho homem, ele se ira, ele se revolta. E ele guarda um rancor, uma mágoa, um ressentimento, por muito tempo. Paulo está nos ensinando que a gente pode até em algum momento extrapolar, mas ele está dizendo, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, você pode até se indignar, você pode até discutir, você pode até ficar bravo, mas antes de o sol se pôr, não deixe para amanhã, é hoje, é no mesmo dia, antes que o sol se ponha, vai lá, peça perdão,
vai lá, reconcilia com seu irmão, vai lá e abraça o seu irmão, vai lá e tira esse negócio, porque a Bíblia diz que quando a gente guarda uma mágoa, guarda um rancor, isso cria dentro de nós uma raiz de amargura, e a raiz de amargura, uma vez criada dentro de nós, ela produz morte. Então, o velho homem, ele até deixa de perdoar, mas nós, que somos a nova criatura, que somos um novo homem em Cristo Jesus, vivemos em novidade de vida, nós não podemos nos deixar ser dominados por essa ira, que não abre espaço para o perdão, porque quem não perdoa, irmão, sofre. Quem não perdoa, morre espiritualmente. Quem não perdoa, sofre, seus ossos são corroídos. Isabela, deixa ela, deixa a criancinha, pode deixar. Irmãos, quem não perdoa, não é digno do perdão de Deus. A Bíblia diz em Mateus, lá por ocasião do ensinamento da oração do Pai Nosso por Jesus, vai dizer: se vós perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se vós não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará a vós. Observe que essa questão do perdão é condição para a salvação. Perdoar é condição para ser salvo. No fim desse texto, ou desse capítulo que nós lemos, o versículo final vai dizer: assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também, é o versículo 32, e sede amáveis, uns para com os outros, compassivos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Observe, se Jesus, ao ensinar a oração do Pai Nosso, ele diz: se você perdoar o seu irmão, vosso Pai Celestial vai te perdoar. Se você não perdoar o seu irmão, vosso Pai Celestial não te perdoará. Como que fica essa situação de irmão, família, dentro de casa, homem que não perdoa a mulher que não perdoa o homem, pai que não perdoa o filho, filho que não perdoa o pai? Como é que fica essa situação se Jesus voltar hoje? Você não perdoou o seu irmão? Você não alcançou o perdão de Deus? Jesus sobe, leva a igreja sobe, Jesus leva a sua igreja, e você que não perdoou, fica aqui, porque a Bíblia diz que se você não perdoar o seu irmão, você não vai receber o perdão de Deus. Então, esse contraste, segundo, é: irai-vos, mas não pequeis, antes que o sol se ponha. Não deixe para amanhã, é hoje, é no mesmo dia, tem que haver a reconciliação. E aí você vê em alguns lares, uma família completamente aguerrida não, que vive em guerra, Bem recentemente, conversando com um jovem: pastor, não dá mais para viver lá em casa, eu aluguei um lugar e vou morar sozinho. Você tem uma casa, você tem uma família, você tem um lar. Você não tem que abandonar o seu lar, você tem que perdoar o seu pai, você tem que perdoar a sua mãe, você tem que perdoar os seus irmãos, você tem que viver em comunhão. A noite não pode se pôr sem que, o sol não pode se pôr sem que você o perdoe e viva em comunhão com ele. Não pode. Mateus 16, quando Jesus se revela a Pedro, quando fala acerca do perdão, na verdade, que Pedro vai perguntar para Jesus: Jesus, até quantas vezes o meu irmão pecar contra mim e eu tenho que perdoá-lo? Até 7?
Jesus diz: não, Pedro, não 7 apenas, mas 70 vezes 7. Se teu irmão pecar contra ti, até 70 vezes 7 você tem que perdoar o seu irmão. A falta de perdão na casa, a falta de perdão na família, tem gerado muitos conflitos, muitas guerras, muitas separações, muita destruição de famílias, e tem levado pessoas a até se matar, igual a gente está vendo na imprensa todo dia. É um ex que mata uma namorada, porque essa o deixou e iniciou um novo relacionamento. Ele não foi capaz de perdoar e seguir a sua vida, mas foi lá e mata um, e às vezes mata os dois, e às vezes se mata. É assim, é o filme que nós estamos assistindo todos os dias. O dia que o perdão de Deus, o dia que você entender que o perdão de Deus é uma necessidade, é uma condição para você ir morar no céu, eu acho que você vai viver uma vida do modo digno da vocação para a qual você foi chamado. Na sequência, pastores, a Bíblia vai dizer, 26, diz: irai-vos, não pequeis. O 27 vai dizer: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. E é o que muita gente tem feito, tem dado lugar ao diabo. Os irmãos sabem, o cristão ele enfrenta três grandes inimigos nessa vida. Você enfrenta 3 grandes adversários nessa sua caminhada até o céu. Esses inimigos, todos serão vencidos, se você souber com quais armas você vai guerrear contra eles. Um dos grandes inimigos do cristão nessa caminhada rumo ao céu é o mundo. O mundo é um grande inimigo do cristão. E a Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas nós não podemos nos misturarmos com o mundo. A Bíblia diz que nós aqui nesse mundo somos forasteiros, somos peregrinos. Nós estamos aqui como pessoas estrangeiras nesse mundo. Nós não podemos firmar vínculos com esse mundo. Se você se envolver com esse mundo vai te engolir. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós precisamos vencer o mundo. Pastor, mas como vencer o mundo? João 5, 7, 4, amados, vai dizer: e esta é a vitória que vence o mundo. 7. E esta é a vitória, 1 João 5, 7. E esta é a vitória que vence o mundo. Quer vencer o mundo? Tem que ter fé. E essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Pela fé, nós vencemos esse mundo. Pela fé, nós vamos vencer esse mundo. Segundo inimigo que a família, que o cristão enfrenta nessa caminhada rumo ao céu, é a carne. O cristão ele trava uma luta diária e constante com a carne. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5 que dentro de nós há um conflito, dentro de nós há uma guerra diária, cotidiana. Há dentro de nós uma guerra interminável, que só vai acabar quando Jesus nos chamar para estar com Ele nos céus. É uma guerra entre o espírito e a carne. O espírito quer que você faça o bem, a carne quer que você faça o mal. O espírito quer que você faça o certo, a carne quer que você faça o errado. A carne, é difícil vencer a carne.
Interessante. Essa luta é terrível. E tem uma maneira de a gente matar essa nossa carne. Nós temos que detonar com essa nossa carne. Nós temos que destruir essa nossa carne. E você mata a sua carne por meio do jejum. O jejum mortifica a carne e vivifica o espírito. A carne não pode sobressair, a carne não pode prevalecer nessa guerra interna que existe dentro de nós. A carne não pode prevalecer. E nós vamos matar a carne por meio do jejum. Quando você jejua, você está matando essa carne. Você está vivificando o espírito. E o espírito vai falar mais alto, o espírito vai falar mais forte. Você vai vencer. O mundo, um grande inimigo. A carne, um grande inimigo. Mas nós temos um terceiro grande inimigo. Chama-se diabo. O diabo, o vosso adversário, diz a Bíblia em 5:8 de João. Pedro. O vosso adversário, referindo-se ao diabo. Ele anda bramando como leão em vosso derredor, buscando alguém que possa tragar. É o dia todo, todos os dias. O diabo está à nossa volta. Ele está bramando como leão. Ele está em nosso derredor. Derredor é um círculo à nossa volta. Derredor. Mas o Salmo, graças a Deus, o Salmo 34, versículo 7 vai dizer que o anjo do Senhor acampa-se ao redor, é um círculo mais próximo. Isso significa que entre você e o diabo que está ali tentando te tragar, tem o anjo do Senhor acampado ao nosso redor para nos livrar das garras do inimigo. O diabo é um grande adversário, é o inimigo das nossas almas. A Bíblia diz que ele cegou o entendimento de muitas pessoas, cegou as pessoas. As pessoas estão cegas às vezes, porque o inimigo cegou o entendimento. Mas a Bíblia diz aqui, não deis lugar ao diabo. Paulo está falando, não deis lugar ao diabo. Em outras palavras, Paulo está falando, vigia. Cuida do seu casamento, cuida da sua família, cuida da sua casa. Moço, moça, fuja de toda aparência do mal. Irmão, irmã, fuja de toda aparência do mal, porque nós estamos diretamente envolvidos com esses três grandes inimigos, e a luta é constante, incessante, e nós temos que vencer esses grandes inimigos. Então, moço, moça, não brinque com o pecado, afaste-se de toda aparência do mal, fuja do diabo, ou resista ao diabo. Interessante esclarecer isso para os irmãos. A Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Vocês lembram que José, ele foi tentado pela Potifera lá, pela esposa de Potifar, né? Está na Bíblia não, Potifera, né? A esposa de Potifar. Esposa de Potifar, Potifera é, né? Então, José foi tentado pela esposa de Potifar, que queria se deitar com ele. Mas a Bíblia diz, fuja da aparência do mal. O que é que José fez? Ele fugiu. Ele saiu correndo. Quando ele foi correndo, a mulher segura nas suas vestes. As vestes ficam, mas ele vai embora, ele foge. Porque com o pecado não se brinca, porque com a carne não se luta. A vitória sobre a carne é jejum, é fugir da aparência do mal. Já o diabo, Tiago 4,7. Tiago 4,7. Resisti-vos, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então não deis lugar para o diabo. Não deis lugar para o diabo. Não brinque, não vacile. Então a carne, você foge. Mas o diabo você não foge não. Olha para você ver como a carne
tem um poder forte nessa batalha contra o espírito dentro de nós. A Bíblia diz que contra a carne, na guerra da carne, nós temos que fugir. Isso significa que a gente não deve enfrentar, porque se a gente ousar enfrentar a carne, nós vamos cair. Diga-se de passagem, Sansão não fugiu, ficou brincando com o pecado no colo de Dalila. Contra a carne, nós não devemos enfrentar, resistir, nós temos que fugir. Já o diabo, a Bíblia não manda fugir. O diabo, a Bíblia manda enfrentar, porque diz a palavra do Senhor em João: maior é o que está conosco do que o que está lá. Se o que está em mim é maior do que ele, eu posso enfrentar, porque ele vai cair e eu vou vencer em nome de Jesus. Então, pelo que falai, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Irai-vos e não pequeis, não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, versículo 26. O versículo 27, não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo. E aí Paulo vai no versículo 28, já são 9 horas, eu tenho que parar. No versículo 28 ele vai dizer: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar ao que tiver necessidade. O velho homem, ele estava habituado a viver uma vida fácil. O velho homem estava vivendo uma vida sem Cristo. Furtava, não furte mais. O novo homem, ao novo homem não se permite isso. Versículo 29, que nenhuma comunicação corrupta. Em outra versão vai dizer que nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Da sua boca tem que sair palavras que edificam. Palavras que edificam. Da sua boca tem que sair palavras temperadas com sal. Quantas pessoas você tem machucado com as palavras que saem da sua boca? Quantas vezes você tem gritado com sua mulher, você tem gritado com seu filho, você tem sido desrespeitoso, desrespeitosa? Quantas vezes você tem feito isso? Não saia nenhuma palavra torpe da sua boca. Que saia da sua boca somente palavras que possam promover a edificação. O velho homem sim, o novo homem não. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Você é nova criatura em Deus. E Paulo vai continuar dizendo: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E ele continua dizendo: toda amargura, e ira, e cólera, e tumulto, e blasfêmia, e toda malícia seja tirado de dentro da sua casa, em nome de Jesus Cristo. Toda amargura, toda guerra, todo conflito, toda malícia, cólera, pessoa irada, tumulto. Tem casas que são verdadeiros tumultos. Tudo isso seja tirado de dentro da sua casa em nome de Jesus. E essa amargura, essa ira, essa cólera, esse tumulto, essa blasfêmia, essa malícia que vai ser tirada de entre vós, vai ser dado lugar à amabilidade. Vocês vão ser amáveis uns para com os outros, vocês vão ser compassivos, vocês vão ser misericordiosos, vocês vão perdoar uns aos outros, porque assim como Deus em Cristo vos perdoou, vocês também farão, e a casa de vocês vai ser diferente, o lar de vocês vai ser diferente, a sua família vai ser uma bênção, até mesmo porque nós já temos essa promessa. Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 2, Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. A sua família é bendita, a sua família é uma bênção, a sua casa é uma bênção, o seu lar é uma bênção. Eu ministro na sua casa nesta hora paz, harmonia, prosperidade, comunhão, mais carinho, mais amor, mais atenção aos filhos, mais diálogo, mais comunicação. Que a sua
tua casa mude a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. É o que Deus tem para você nesta noite. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Pode aplaudir esse Jesus lindo.